Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luciana Diane e eu estou aqui hoje para trazer um assunto muito importante, um assunto que é pouco comentado nas igrejas e entre os profissionais que tratam a respeito dessas questões de feridas na alma. Hoje eu vou falar a respeito da dependência emocional. O que vem a ser dependência emocional? Dependência emocional é um relacionamento doentio e que cresce para dentro dos indivíduos que estão envolvidos nessa prática. E isso faz com que as pessoas não cresçam, não se desenvolvam e fiquem completamente estagnadas. Porque o objetivo de um relacionamento principal é fazer com que as pessoas envolvidas venham crescer, venham amadurecer, e na dependência emocional acontece exatamente o contrário, tá? Então é como uma bexiga que vai enchendo, né? E isso é muito destrutivo para a vida das pessoas que vivem isso. Bom, e é uma situação muito sutil, porque o inimigo, ele trabalha na sutileza. E isso tem sido comum tanto dentro das igrejas, mas também fora das igrejas. E eu quero começar a te falar a respeito das características do comportamento de uma pessoa que vive uma dependência emocional. Ciúmes excessivo, um sentimento de posse que faz com que uma das pessoas envolvidas ou as duas pessoas envolvidas venham querer ter exclusividade dessa pessoa. O outro ponto também que pode acontecer é a despersonalização, que vem a ser a pessoa mudar de hábitos, mudar de costumes, para poder tentar agradar o outro. Obsessão, muita obsessão e cegueira para enxergar os defeitos do outro. A dependência emocional, ela pode acontecer entre pessoas do mesmo sexo, ela pode acontecer entre pessoas de sexo opostos, entre marido e mulher e entre pais e filhos, e entre líderes e liderados. E agora eu vou exemplificar cada um desses casos para que vocês venham entender na prática. Um exemplo de pessoas do mesmo sexo. Duas amigas começam a ter uma amizade e começam a encontrar muitas coisas em comuns. Se tiver na faculdade, começa a fazer os trabalhos juntos, começa a estudar juntas. Se for na igreja, começa a orar junto, começa a jejuar junto. E, de repente, por conta de uma carência ou de alguma raiz de situações que eu vou falar daqui a pouco, começa a acontecer pensamentos românticos, começa a haver pensamentos de fantasias eróticas, e essa pessoa não tem um histórico de lesbianismo, mas na sutileza do inimigo, de repente uma começa a fazer massagem na outra, e quando elas se veem, elas estão tendo um relacionamento de homossexualismo. Esse é o primeiro caso, é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, entre marido e mulher. Muitos homens, eles têm um tipo de relacionamento com as suas esposas que não permitem que elas venham tirar carta, porque eles justificam, não precisa tirar carta, porque eu faço tudo para você, eu te levo aonde você precisa. E a mulher, naquela ânsia de ser submissa,
ela acaba se tornando uma dependente emocional. De repente, ela já criou os filhos, ela já está com a vida bem tranquila, ela decide fazer um curso, ela decide fazer uma faculdade, e o marido, ao invés de incentivá-la, ele fala: para que você vai fazer faculdade? Para que você vai estudar? Você já está velha para isso. Não, não precisa fazer isso não, nunca te faltou nada. Eu sempre paguei todas as contas, eu sempre te dei tudo aquilo que você me pediu. E aquela mulher acaba se submetendo. Só que isso é tão sério que eu conheço pessoas que o marido faleceu primeiro e eram pessoas dependentes emocionais. E depois que o marido faleceu, essa pessoa simplesmente, ela perdeu o rumo. Ela não sabia para onde ela ia. Não entendia nada dos negócios, não sabia a movimentação da conta corrente, questão de banco. Era uma pessoa completamente alienada. Era uma pessoa completamente dependente do marido, e quando ele veio a falecer, a faltar, simplesmente a vida da pessoa ficou paralisada. Parece que a pessoa não consegue dar sequência na vida por conta de uma história de dependência emocional. O terceiro caso que eu quero abordar é o relacionamento entre mãe e filho. Uma determinada mulher tem um filho que terminou, o ensino médio e vai prestar um vestibular e acaba passando numa universidade federal super bem conceituada, só que essa faculdade federal, ela não é longe de onde eles moram. Ou seja, esse menino vai ter que mudar de cidade, ele vai começar a ter uma vida independente, longe dos pais. Até aí tudo bem, mas quando chega no momento de fazer a matrícula desse menino, quando a mãe vai na cidade que ele vai ter que se mudar para poder estudar, que ela vê a distância, ela fala: não faz sentido você sair de casa. Não, aqui também tem boas faculdades, não precisa ser uma faculdade pública, pode ser uma faculdade particular, a gente tem condições de pagar. Não vai mudar não, é muito perigoso. Não. E convence o filho a deixar aquela oportunidade dele conhecer novas pessoas, ter um ensino melhor para poder fazer uma faculdade na mesma cidade e continuar ali no lar dos pais e nutrindo aquela dependência emocional. Esse tipo de exemplo também, ele acaba normalmente se prolongando até nos relacionamentos afetivos que esse filho vem a ter. Porque vai chegar uma hora que ele vai terminar essa faculdade. Vai chegar uma hora que ele vai querer uma esposa para se casar. E essa mãe, que tem essa dependência emocional com o filho, e ele também acaba tendo essa dependência emocional porque ele se sujeita. Nenhuma mulher serve para aquele filho. E de repente, esse filho vem a se casar, essa mãe, ela vai intrometer na vida do filho, e essa nora vai chegar um momento que ela não vai dar conta. Porque quem casa quer casa e quer ter uma vida apartada, porque a própria palavra de Deus diz: unir-se homem e mulher formarão uma só carne, mas antes disso fala para deixar pai e mãe. Deixai pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão uma só carne. Ou seja, pode comprometer a vida desse filho, uma vida inteira, se esse filho não dá um basta nessa situação, sem desonrar os pais, sem desonrar a mãe. O último exemplo que eu quero dar é um exemplo entre líder e liderado, ou líder e liderada, tanto faz, pode ser de sexo oposto, não tem problema.
De repente, uma moça vai para uma célula e a primeira vez dela naquela célula, ela é nova naquele grupo caseiro e aquele líder ministra a palavra. No final, ela pede para conversar um tempinho com ele e diz assim: eu me senti muito bem aqui. Eu amei a palavra que você ministrou. Deus falou muito comigo. Só que eu preciso muito de ajuda. A minha vida está muito difícil, eu estou com muitos problemas. Será que você pode me ajudar? A liderada, ela representa aquela parte mais frágil, aquela parte mais coitadinha. E o líder, prontamente, ele se coloca na posição de forte, de curado, de liberto e fala: claro que eu posso te ajudar. A partir de hoje, você não vai estar mais sozinha. E ali começa a ter um relacionamento onde vai chegar num momento que esse líder vai falar para a liderada: olha, o que você for fazer, você me consulta antes, que eu vou orar para ver se é de Deus. Olha, qualquer decisão que você for tomar, liga para mim orar para saber se é de Deus ou não. Chega num momento que ele passa a ser o Deus da vida dela. Você acha que essa liderada vai crescer espiritualmente? Vai se desenvolver? Vai romper? De jeito nenhum. Porque a vida dela vai ficar completamente nas mãos desse líder. E quando, de repente, não acontece algum outro tipo de relacionamento afetivo. A dependência emocional também está conectada totalmente com a idolatria. E o que vem a ser a idolatria? A idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Por quê? Porque a palavra diz que é o Senhor que tem que estar no centro da nossa vida. Nós temos que estar no centro da vontade do Senhor e Ele tem que ser o centro da nossa vida. Quando você permite qualquer pessoa ou qualquer coisa que entra na frente de Deus, é idolatria. Bom, agora eu vou falar a respeito das causas da dependência emocional e você vai entender melhor. A dependência emocional acontece quando uma pessoa não é completamente curada e liberta, quando essa pessoa tem raízes de feridas na alma. Então pode ser uma rejeição, uma raiz de rejeição, pode ser uma raiz de abandono, pode ser uma raiz de baixa autoestima, pode ser uma idolatria, que a pessoa acha que deixou, mas existe alguma raiz ali de idolatria, uma cobiça, um ressentimento, uma amargura ou uma incredulidade. Muitas pessoas acham que a idolatria só é idolatria quando se refere a santos, mas a idolatria é muito mais do que isso. Tem muitas pessoas que têm idolatria ao dinheiro. Por isso a questão da idolatria é muito forte na dependência emocional. E eu quero te dizer agora a seriedade da dependência emocional. Em alguns casos, o relacionamento ele se torna tão doentio que acaba se tornando um relacionamento passional. O que é isso? Quando uma dessas pessoas se enxerga dentro de um relacionamento de dependência emocional, ela chega e fala: peraí, eu não quero mais isso para mim. E uma das pessoas envolvidas decide partir para um processo de cura e libertação, e a outra pessoa não quer romper com esse relacionamento, não quer romper com a dependência emocional. Muitas vezes essa pessoa, a pessoa que não quer romper, ela pode começar a ameaçar a outra de morte. Porque ela fala: eu prefiro você morta do que viver sem você. Então é algo muito sério. É algo muito sério que tem que ser tratado. Uma outra situação que eu queria abordar aqui
Muitas vezes, filhos de casais que são dependentes emocionais, de repente uma filha que vê a mãe se sujeitando a um relacionamento de dependência emocional, ela pode chegar e falar: eu nunca quero viver isso na minha vida, eu nunca quero ter um marido que venha me tratar dessa forma, que venha me proibir de fazer as coisas que são naturais, que são saudáveis. E essa moça, quando ela chegar numa idade adulta, que ela for escolher um homem para casar, ela vai se deparar com aquela mesma situação. Ela vai se deparar com um homem que seja igual ou pior do que o pai dela. Por que isso acontece? Porque inconscientemente nós fazemos escolhas que nós estamos familiarizados. E quando isso não é tratado, isso vira um ciclo. A dependência emocional, ela tem uma relação direta com a manipulação. E na palavra de Deus diz que a manipulação é como o pecado de feitiçaria. Nós temos um exemplo bíblico clássico de manipulação na palavra de Deus, que é entre Jezabel e Acabe. Se você não conhece esse texto, busca na palavra de Deus que você vai entender como acontece a manipulação, ok? E agora eu vou falar para você como tratar da dependência emocional. A primeira questão para tratar a dependência emocional é a pessoa se perceber, ver que está num relacionamento doentio de dependência emocional e querer ser curada. De repente você pode me perguntar: quem é que vai se ver numa situação dessa e não vai querer ser curada? Aí eu te digo que muitas pessoas. Por quê? Porque todo o processo de cura e libertação, além dele ser um processo, não acontece como uma varinha de condão, é um processo muito dolorido. Porque a pessoa que precisa ser tratada, a pessoa que se dispõe a ser curada e liberta na alma, ela vai ter que ser confrontada. E muitas vezes, nesses confrontos, a pessoa espana. É por isso que eu digo que a pessoa, ela tem que querer estar disposta a passar por esse processo. O segundo ponto é: se você se identificou com algum relacionamento que haja dependência emocional e seja um relacionamento pecaminoso, imediatamente você tem que romper com esse relacionamento. Agora, se for um relacionamento que não seja pecaminoso, mas que não seja um relacionamento saudável, que seja um relacionamento doentio, como no caso de marido e mulher, qual vai ser o procedimento? Também as pessoas envolvidas também precisam ser tratadas. Aí, essa mulher que percebeu esse relacionamento, ela vai ter que chamar o seu marido para uma conversa, para um diálogo, e ela vai ter que explicar para ele que todas as coisas que ela tem buscado se desenvolver, crescer, que são coisas lícitas e que são coisas necessárias, porque ninguém sabe o dia de amanhã. De repente, se ele vier a faltar, como que vai ser a vida dela sem ele, se ela não consegue se mover sem ele? O terceiro passo é identificar as feridas de alma que têm te levado a esse movimento. Essas feridas de alma são aquelas feridas que eu falei no meio do vídeo. Pode ser uma rejeição, pode ser um abandono, pode ser uma raiz de idolatria, pode ser ressentimento, pode ser baixa autoestima. Qualquer uma daquelas situações, você vai se perceber e você vai buscar, você vai
buscar identificar isso na sua vida através da sua história. E também você vai tratar os pecados. Que pecados? Se você identificou um pecado, de repente, de uma rejeição, vamos supor que essa rejeição tenha sido do pai ou da mãe, você vai liberar o perdão e você vai reconciliar. De repente, pode até ser um relacionamento aparentemente tranquilo, mas ali deixou uma ferida. E automaticamente, quando o Espírito Santo traz a luz, né, para essa situação, você vai chegar diante do seu pai, diante da sua mãe, e você vai falar que em determinada circunstância aconteceu isso, que você se sentiu rejeitada, mas que nesse momento você perdoa, seja o pai, seja a mãe, você diz o tanto que você ama, o tanto que eles são importantes para você, e você ali estabelece um caminho de reconciliação. E você pode ter certeza que o seu relacionamento vai ficar muito melhor, muito melhor. E se for algum outro tipo de pecado, por exemplo, o pecado da idolatria, o pecado da manipulação, o pecado da rebeldia, você vai se arrepender e você vai deixar esse pecado. E o quinto e último ponto, você vai colocar o Senhor no centro da sua vida. Você vai perguntar para o Senhor se existe alguém ou se existe alguma coisa que está tomando o lugar de Deus na sua vida. E você pode ter certeza, minha querida, que se tiver alguma coisa ou alguém tomando o lugar do Senhor na sua vida, Ele vai te revelar. E a partir desse momento você vai se arrepender. Você vai se arrepender por essa idolatria. E você vai trazer o Senhor para o centro da tua vida. Ok? Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham sido muito abençoadas com esse ensino. Que Deus abençoe e até meu próximo vídeo.